Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso online Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas, organizado pela Embrapa Semiárido. Meu nome é Bárbara França Dantas, eu sou pesquisadora da Embrapa Semiárido da área de sementes e mudas. Sou idealizadora e organizadora desse curso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação e o interesse nesse curso. E gostaria também de dar algumas informações sobre como o curso vai se desenrolar. Bem, o curso era curtinho, era de apenas uma semana. Só que a gente convidou outros instrutores, somos 20 instrutores agora, e mais de 20 videoaulas, né? E esse curso teve que aumentar. Aumentamos o curso, então, para 6 semanas, 1 mês e meio de curso. Cada semana vai ser um módulo. E no final de cada semana teremos aulas online, tira dúvidas. Então vocês vão ter uma semana para assistir as aulas de cada módulo e no final dessa semana a gente tem aula ao vivo com os instrutores daquela semana, respondendo todas as dúvidas de vocês. As dúvidas vocês vão mandar pelo Telegram. Vocês devem já ter achado o link para o grupo de perguntas do Telegram. Entra lá e coloque sua pergunta sobre qualquer coisa do curso. Após cada módulo, vocês terão que responder uma pequena avaliação sobre aquele módulo para passar para o próximo. Ao final do curso, vocês vão ter que ter pelo menos 60% de acertos em todas as avaliações, e vocês vão ter também que responder uma avaliação sobre o curso. E aí vocês vão conseguir o certificado de vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, espero que o conhecimento que todos nós estamos passando com muito carinho sirvam para a vida acadêmica de vocês e para a vida profissional. Muito obrigada e espero vocês lá dentro do ambiente virtual da Embrapa. Até mais! Olá, meu nome é Elisa Mar, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com mestrado e doutorado realizado em botânica na área de fisiologia vegetal, na mesma instituição. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe e ministro as disciplinas de fisiologia vegetal, fisiologia de plantas sob estresse e trabalho com déficit hídrico no crescimento inicial das plantas, ou seja, na fase de muda. Então, nesse curso de produção e tecnologia de sementes e mudas, nós vamos conversar mais à frente um pouco mais sobre o déficit hídrico e o crescimento das plantas, o crescimento das mudas. Será que esse déficit hídrico ele é um fator de estresse para as plantas? Apenas prejudica as plantas? Ou será que, de alguma maneira, ele pode trazer benefício? Atualmente, um colega meu de trabalho, o professor Marcos Vinícius Meiado, me apresentou a memória hídrica de sementes. E essa memória hídrica de sementes, nós nos perguntamos, será que ela também traz algum benefício para as plantas? Será que ela deixa alguma marca, ou seja, um stress imprint nessas plantas? Então, é sobre isso que a gente vai ter uma conversa logo mais adiante nesse curso. Eu espero que nós possamos aprender juntos e que possamos nos divertir junto, aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então, até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Vaz, sou servidora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, campus Iturama, e eu fui convidada pela minha amiga Bárbara para participar com vocês nesse segundo curso online de produção e tecnologia de sementes e mudas.
Eu sou bióloga de formação e desde o início da minha graduação, lá em 2005, 2006, eu trabalho com sementes florestais, com espécies nativas, né, especialmente de árvores e arbustos. Tanto na graduação quanto no mestrado, eu estudei um pouquinho sobre tecnologia de sementes. Quais técnicas utilizar para armazenar sementes, para tratamentos pré-germinativos, como produzir mudas, né, com a finalidade de produção de mudas dessas espécies. Porém, no finalzinho do mestrado, já entrando para o doutorado, eu comecei a me apaixonar pela ecofisiologia das sementes. Então, no doutorado, eu foquei a minha pesquisa e os meus estudos nas sementes recalcitrantes. O professor Alexandre já conversou um pouquinho com vocês, né, sobre quem são essas sementes que causam arrepios aí em todo mundo que trabalha, pesquisa sementes, ou os administradores de bancos de sementes, né, são sementes muito difíceis de manusear, primeiro porque elas não podem ser secas, então existem algumas técnicas para armazenar essas sementes no seu estado úmido, mas ainda são técnicas que são restritas a centros de pesquisa mais avançados, né? Para pequenos produtores, viveristas, essas técnicas ainda não estão disponíveis. Geralmente são sementes muito grandes, que estão dentro de frutos muito grandes, no meio de florestas, né? Então a coleta e o beneficiamento, ele se torna bem um pouco mais difícil quando a gente compara com outras espécies, né? Trabalhar com árvore já é um pouco mais trabalhoso mesmo. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei bastante como que essas espécies sensíveis, né? Todo mundo chama elas de sensíveis por elas terem esse problema de armazenamento, né, a sensibilidade à dessecação que a gente chama, mas ao mesmo tempo são espécies que ocorrem em aproximadamente aí 40 a 50% das espécies das florestas úmidas. No Cerrado a gente tem algumas dessas espécies, né, que são sensíveis, e aí eu foquei essas pesquisas para tentar entender como que essas espécies sensíveis sobreviviam no seu habitat natural. Então, nesse curso, a gente vai falar sobre isso. Quais as estratégias que as sementes recalcitrantes, as espécies recalcitrantes, elas usam para interagir com o ambiente, né? Elas, apesar de serem sensíveis à dessecação, são espécies muito inteligentes, né? Anos e anos aí de evolução para conseguir interagir com variados ambientes. A gente vai ver exemplos desde espécies de clima temperado, espécies recalcitrantes, né, de clima temperado, até espécies recalcitrantes de áreas secas, florestas secas, passando pelas florestas tropicais úmidas e as florestas semidecíduas. E a gente vai tentar entender um pouquinho como que essas espécies elas conseguem vencer alguns obstáculos, especialmente esse ligado à sensibilidade à dessecação, né, que até então a gente considera como um ponto-chave na sobrevivência das espécies no ambiente natural, não só no armazenamento artificial. Eu espero que vocês gostem, né? A minha aula vai ser complementar, a aula do professor Alexandre, e muito interessante. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, até mais. Bem, como eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, eu vou te dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Vinícius Meiado, professor do Departamento de Biociências da Universidade Federal de Sergipe, e eu estou aqui hoje para me apresentar para vocês e dizer que a Bárbara Dantas, da Embrapa Semiárido, ela me convidou mais uma vez para participar do curso de Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas, e me pediu dessa vez para que eu gravasse uma videoaula conversando com vocês um pouco sobre a germinação em si, né? Já que nós estamos num curso
que fala sobre produção e tecnologia de sementes. Essa já é a segunda edição, né, do nosso curso, e alguns alunos comentaram durante um feedback no curso passado a necessidade de incluir essa discussão na segunda edição do curso, e a Bárbara pediu, então, me deu essa missão e me pediu para que eu fizesse esse vídeo comentando com vocês sobre algumas características que influenciam o processo germinativo, e é sobre isso que a gente vai conversar. Como a Bárbara é uma daquelas pessoas que eu não posso dizer não na vida, eu acho que todo mundo tem aquela pessoa que a gente não consegue dizer não, né? A Bárbara é uma amiga que sempre que me pede alguma coisa, eu nunca consigo dizer não para ela, e aí eu vou gravar uma videoaula para vocês falando sobre a influência de fatores bióticos e abióticos no processo germinativo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação da semente, sobre algumas características de morfologia da semente, de ecologia de sementes, que influenciam diretamente o processo germinativo também. E é isso. Eu espero passar algumas horas com vocês conversando sobre um dos assuntos que mais me interessa. Eu comecei ministrando essa aula de fisiologia de sementes, de fisiologia da formação da semente e germinação. Era uma aula, depois foi transformada numa disciplina que eu ministro aqui na Universidade Federal de Sergipe, tanto para os alunos da graduação quanto para os alunos da pós-graduação, no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação aqui da UFES, e eu espero que a gente converse um pouquinho sobre esse assunto e que depois a gente possa se encontrar na nossa live para tirar as dúvidas e falar um pouquinho mais sobre as dúvidas de vocês sobre a nossa aula de hoje, tá bom? É isso, bons estudos, um abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Uma satisfação estar junto de vocês através deste vídeo. Eu sou o Francisco Carlos Crisanovas, sou pesquisador da Embrapa Soja, na área de tecnologia de sementes, da equipe de sementes e grãos desta unidade da Embrapa. Sou engenheiro agrônomo de formação, sou formado pela Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho mestrado em agronomia e fitotecnia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo, né, da USP. Eu tenho doutorado em agronomia, em tecnologia de sementes, pela Universidade do Estado do Mississippi, nos Estados Unidos, e tenho pós-doutorado em fisiologia de sementes pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. O tema que nós vamos tratar na nossa aula se refere, então, ao controle de qualidade que nós devemos ter no momento da recepção, da secagem, do beneficiamento, do armazenamento e do transporte da semente. Porque nesse processo nós buscamos manter a qualidade da semente que veio do campo. Então, conhecer esses aspectos de controle de qualidade é muito relevante para se obter um produto final de altíssima qualidade para ser ofertado ao nosso cliente, o agricultor. Espero que o tema seja interessante, que vocês possam tirar benefícios dessas informações que nós vamos estar conversando. Eu vou estar sempre disposto a responder as perguntas que vocês têm. E acho que nós vamos passar momentos agradáveis, falando de algo muito relevante, que é falar de semente. E quem gosta de semente fica entusiasmado, né? Então, eu estou bastante contente de poder estar junto aí com vocês. E na próxima semana nós vamos estar tratando desse tema. Um abraço a todos e até breve. Eu me chamo Gisele Ingrid Gadotti, eu sou engenheira agrícola, com mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes, pela Universidade Federal de Pelotas. Sou professora de Engenharia de Processamento Agroindustrial, do qual pós-colheita está incluso. Por causa disso, então, que a gente vai apresentar um pouco para vocês essa área de secagem. E a gente tem experiência na área da iniciativa privada durante 7 anos. Entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei na iniciativa privada. A gente também fez um estágio de doutorado nos Estados Unidos, na Oregon State University, do qual a gente trabalhou com sementes forrageiras lá.
e na iniciativa privada eu trabalhei com sementes menores. E, bom, atualmente sou coordenadora do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes do mestrado profissional e coordeno um laboratório de agrotecnologia do Centro de Engenharias aqui da UFPEL também. E sou pesquisadora nível 2 do CNPq. E é um prazer estar com vocês aí nesse curso e espero contribuir de alguma forma. Um abraço. Meu nome é Juliana, eu sou bióloga, pesquisadora da Embrapa Agrobiologia. Venho atuando na Embrapa no grupo de recuperação de áreas degradadas, com enfoque à produção de sementes e mudas florestais com qualidade genética. Quero agradecer primeiro a Bárbara pela oportunidade de integrar a equipe do curso de produção e tecnologia de sementes e mudas. Nesse curso eu vou dar aula de políticas públicas e legislação do setor de sementes e mudas florestais no Brasil. Pretendo então trazer um pouco da minha experiência como produtora rural de mudas florestais que fui durante quase 10 anos, também como pesquisadora que tem atuado com pesquisa e integrante de diferentes fóruns que vem discutindo essa legislação, dos quais eu faço parte há pelo menos 10 anos, como a Comissão Estadual de Sementes e Mudas do Estado do Rio de Janeiro, que assim como outras comissões estaduais tem por objetivo assessorar o Ministério da Agricultura para a adequação da legislação ao setor produtivo. Atualmente também sou coordenadora do Comitê Técnico de Sementes Florestais da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Abrates. Nós temos um site que é www.sementesflorestais.org. Eu convido a todos a entrarem, conhecerem melhor o nosso trabalho. O comitê ele é composto por representantes de diferentes redes de sementes do Brasil e também professores e pesquisadores de várias universidades. O comitê vem organizando os simpósios brasileiros de tecnologia de sementes, que ocorre de 2 em 2 anos. O próximo seria esse ano, 2020, mas agora vai acontecer em 2021. Então, para o curso eu pretendo trazer um pouco dessa experiência obtida nos diferentes fóruns e sobre o que muda na vida do produtor com essa legislação. Quais são as necessidades do setor produtivo para a adequação da legislação e, ao contrário também, quais são as necessidades da legislação para se adequar ao setor produtivo. Quais são as vantagens e as desvantagens de nós termos uma legislação que trate da produção de sementes no Brasil e quais são as políticas públicas reais e potenciais que podem impactar o setor produtivo. Eu espero que vocês também tragam a experiência de vocês, que seja um espaço democrático de troca de informações e troca de experiências, Porque a gente, como professor, a gente também aprende muito. E ainda mais nesse curso, que é uma grande oportunidade de encontro entre diferentes pessoas de diferentes partes do Brasil com diferentes vivências. Então, espero vê-los em breve. Um grande abraço a todos. Olá, meu nome é Fernando Henning, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Santa Catarina, tenho mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Desde o início da minha carreira profissional, tanto fora quanto dentro da Embrapa, Estou na Embrapa como pesquisador desde 2012. Eu venho tentando trabalhar com a parte de genética, biotecnologia, focado nos estudos de qualidade de sementes. Aqui no curso, eu espero que nós tenhamos uma chance para fazer um bate-papo muito bom, muito agradável, sobre o uso da biotecnologia dentro da área de produção de sementes, principalmente focado ali na parte de qualidade de sementes. Tá bom? Aguardo todos vocês e muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Mauro Santana da Silva, sou professor de produção de mudas na UFSCar, campus Sorocaba, desde 2008. UFSCar, tá aqui.
Faço parte de um grupo de pesquisa denominado Laboratório de Sementes e Mudas, que está aqui. E gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história e do nosso módulo especificamente. Eu sou engenheiro florestal formado em Viçosa, Minas Gerais, belíssima cidade, por sinal, com aperfeiçoamento nas áreas de ecologia e entomologia e mestrado na área de ciência florestal. Em 1997, eu vim trabalhar numa empresa florestal nas áreas de silvicultura e produção de mudas. Em 2004, eu montei uma empresa de consultoria na parte de produção de mudas com projetos e consultoria e já fazia doutorado em irrigação. Por que doutorado em irrigação? Porque eu tinha muitas dificuldades de entender alguns conceitos que eram bem básicos na produção de mudas prática. Em 2008, eu acabei fechando essa empresa quando eu virei professor aqui na UFSCar, campus Sorocaba. Vou falar um pouquinho, então, da ideia do nosso módulo de produção de mudas florestais tropicais. Eu separei em 3 módulos de conceito. O primeiro deles é irrigação, que agora é bastante fácil de eu entender e de explicar para vocês. Todo mundo confunde alguns conceitos bem tranquilos do ponto de vista operacional. Eu vou tentar simplificar o máximo possível para que realmente todo mundo consiga tirar essas dúvidas de como é que eu trabalho com lâmina, o que é irrigação, como funciona a irrigação ao longo da produção de uma muda, desde a fase inicial, ou semente ou estaca, até a muda ir para campo. O segundo grupo, que é a adubação, o que é que eu faço com a adubação, se ela vai no início, se não vai, como vai parcelado, se não vai, esses conceitos que confundem com a irrigação ao mesmo tempo. E um terceiro grupo, que é a ideia da escolha da embalagem, interferindo na produção da muda em si, no ciclo dessas mesmas mudas, e a dificuldade que a pessoa tem dessas interações quando eu começo a juntar a água, a adubação e a própria embalagem. Ok? Então, nosso módulo vai ser bem tranquilo, pode ficar tranquilos que vai ser bem fácil para todos vocês agora, mesmo aqueles que ainda não têm muito conhecimento prático. E espero atender o público que ainda está começando a se interessar pela área e também aqueles que já têm uma certa bagagem na área de produção de mudas. Ok? Aguardo vocês em breve e até lá. Sou José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja, Londrina, Paraná. Quero parabenizar a minha colega, amiga, que normalmente eu chamo de prima, pelo fato de termos um sobrenome comum, a colega e amiga Bárbara França Dantas, e também a Embrapa Semiárido, por estar promovendo esse curso de produção e tecnologia de sementes e mudas, ainda mais num período tão difícil de quarentena que estamos passando. Então isso é uma nobre atitude, louvável, da Embrapa Semiárido em estar oferecendo esse curso à distância e, mais importante, gratuito a todos os interessados em técnicas de produção, análise, tratamento de sementes, fisiologia de sementes, mudanças climáticas e tantos outros aspectos relativos a esse tema, produção e tecnologia de sementes, que eu dedico a minha vida profissional nesses 45 anos em que eu estou envolvido. Falar sobre qualidade de sementes, envolvendo tantos tópicos, é um aspecto muito interessante e não posso deixar de mencionar que todo cuidado no processo de produção é muito importante, desde a parte de campo, na parte de colheita e coleta, na parte de recepção, na parte de beneficiamento, secagem, classificação, tratamento de sementes, seja ele com produtos de fungicidas, inseticidas, biorreguladores, micronutrientes, isso tudo é muito importante, combinando com armazenamento, análise, com tantos testes que a gente tem disponíveis, a níveis de vigor, testes de vigor,
Então, isso vai ser uma programação muito dinâmica que durante a semana, essa semana de 11 a 15 de maio, vai presentear gratuitamente a todos os seus participantes. E quero deixar aqui o alerta que eu sempre faço, né, em relação à produção de sementes de alto vigor. Isso é verdadeiro, o que eu costumo dizer, para grandes culturas, sementes florestais, ornamentais, sementes de qualquer espécie, forrageiras, nativas. Isso é muito importante para a produção de mudas e para a produção de lavouras ou qualquer aspecto envolvido que tenha a semente como origem. É importante a gente começar com a semente da melhor qualidade. E quando a gente fala em qualidade, nós pensamos em 4 pilares principais, né? Qualidade fisiológica, qualidade sanitária, qualidade genética e qualidade física. Eu tento concentrar as minhas informações por minha especialidade em qualidade fisiológica, e daí vai a vigor, né? Então, o vigor da semente deve ser sempre o mais alto possível, para que a gente consiga, então, originário dessa semente de alto vigor, uma plântula que vai gerar uma planta de alto desempenho agronômico, que é uma planta com um sistema radicular mais agressivo, mais robusto, a parte aérea mais encorpada e vai resultar em melhores produtividades. Para grandes culturas, é muito importante combinar o fator vigor com plantabilidade, utilizando então uma semeadora de alta precisão, de tal forma que a gente vai ter uma boa distribuição de sementes no campo, bem espaçadas, sem falhas, sem aglomerados e compostas de plantas de alto desempenho agronômico. Então isso é fundamental, é muito importante que a gente comece o nosso cultivo com uma semente da mais alta qualidade. E em relação à avaliação da qualidade, nós temos diversos testes disponíveis, testes para avaliação da qualidade genética, física, sanitária, fisiológica, e costumo trabalhar bastante com teste de tetrazóleo, que é utilizado para tantas espécies, né? Foco o meu trabalho para grandes culturas, em especial para a soja, mas isso não me impede de dizer que o teste de tetrazóleo é um teste muito amplo que pode ser utilizado para sementes de qualquer espécie. Então, deixo aqui a minha palavra com meus votos de sucesso a todos os participantes desse tão importante curso e desfrutem ao máximo de todas as informações que vão estar sendo disponibilizadas a todos sob a coordenação da minha prima Bárbara França Dantas. Estamos sempre à disposição de todos aqui na Embrapa Soja, em Londrina, e também como membro da diretoria da Abrates, da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, quero desejar pleno sucesso a todos os participantes desse curso. Muito obrigado, sucesso, deixo o meu abraço. Bom dia a todos, meu nome é Fátima Pinha Rodrigues, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e faço parte do Laboratório de Sementes e Mudas. Eu venho pesquisando há mais de 30, 40 anos sementes florestais nativas. O meu papel ele começou na parte de estudos em tecnologia de sementes, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nas regras para análise de semente, nas primeiras regras de análise de semente, junto com a minha orientadora. E com o passar do tempo, essa foi a área que eu atuei durante muitos anos, muito tempo, com muito prazer. Mas
chegou um momento em que você percebe que a tecnologia de sementes, muitas das perguntas que a gente tem e a gente começa a se fazer, essas perguntas não são respondidas no laboratório. É quando você percebe a grande diferença entre a semente florestal nativa e a semente agrícola. A semente agrícola ela passou por um longo caminho que fez com que ela seja melhorada. Então, ela é um produto que muitas vezes a variabilidade genética é menor e, portanto, você tem um produto mais uniforme com respostas uniformes. As espécies nativas, não. Elas são um fenômeno e acho que foi isso que me atraiu no estudo da tecnologia de sementes. É uma espécie que responde conforme o ambiente. Então, nós temos espécies adaptadas às várias regiões. Então, com essa enorme diversidade que nós temos, diversidade de floresta, diversidade de espécies, imagina o que nós temos na mão com a diversidade de comportamento que as espécies apresentam. Então, eu dediquei muitos anos da minha vida à pesquisa da ecologia de sementes, principalmente na região de floresta atlântica, né, e floresta amazônica. Por sorte, depois eu tive a sorte de vir para a UFSCar, onde reaprendi tudo. Era o momento de trabalhar com florestas secas. E aí, nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com florestas estacionárias. E as respostas das plantas são totalmente diferentes, como era de se esperar. E a mesma coisa a ecologia de resposta. É nesse ponto que a gente envereda pelo caminho do estudo dos efeitos hídricos e as respostas ecológicas das espécies em relação a todo esse novo cenário. Bem, a pesquisa por semente florestal, a qual eu tenho me dedicado, eu tive a sorte de dedicar e que eu vou apresentar a vocês um pouco desse trabalho, ela não se restringe à semente como semente, para reproduzir, para produzir plantas. Ela já teve um percurso muito importante na época, no início, na década de 70 e 80, que fizeram com que o Brasil seja um dos países mais produtivos na área de papel e celulose, um programa de melhoramento genético. Porém, as coisas mudaram. Desde a Eco 92, o Brasil passou a se destacar também, por incrível que pareça, na área de sementes florestais. E principalmente na produção florestal, seja para madeira ou para produtos não madeireiros. Sejam para biojoias, para grãos, para óleos, oleaginosos, produtos florestais não madeireiros. Então, nós temos aí uma vasta economia baseada no processo de sementes. E essa economia, uma economia social também. A partir dessa economia social é que desde 1999 se iniciaram as redes de sementes. E é sobre elas que eu vou trabalhar, as redes de sementes florestais. Eu vou falar um pouco de vocês sobre o potencial produtivo das sementes florestais nativas e como elas podem ser um instrumento de social, de geração de trabalho, renda e produção. Então, eu vou falar do potencial das redes de semente na produção de sementes florestais na cadeia produtiva. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os cenários que nós temos, cenários de restauração, cenários de mercados, cenários potenciais, tudo que está aberto na frente. Vou falar também dos grandes desafios que nós temos para atender esse mercado, essa cadeia produtiva. E vou falar de uma questão muito afim de quem está fazendo esse curso, a questão da qualidade dessas sementes. Qual é a qualidade dessas sementes que nós estamos tendo para a restauração? Qual é a qualidade dessas sementes que nós temos para a produção de produtos florestais não madeireiros? Qual é a qualidade dessas sementes que estão sendo produzidas atualmente e levadas ao mercado comercial? Qual é o potencial desse mercado? Quais são os cenários que nós devemos traçar para que essas redes comunitárias de sementes possam continuar gerando trabalho, renda e proteção às nossas florestas. Eu vou falar de oportunidades também,
oportunidades principalmente de pesquisas, linhas de pesquisas, situações novas de pesquisas e como essas novas tecnologias devem e podem ser aplicadas no setor de produção de sementes de forma comunitária. E vou falar um pouco sobre o que é necessário fazermos, nós, os tecnólogos de sementes, nós, os ecologistas, nós, os sementeiros, que são aqueles que produzem sementes para o mercado, estudam um pouco da tecnologia aplicada a esse mercado, e os sementólogos, aqueles sementólogos que são essenciais para os estudos básicos que vão ajudar na área de ecologia aplicada na produção de sementes. Eu vou falar um pouco disso, espero abrir um pouco alguns caminhos, trazer algumas informações novas e apresentar a vocês esse rico, lindo mundo das sementes florestais e dos produtos florestais não madeireiros. E, principalmente, mostrar a importância do papel do homem, das comunidades tradicionais e das comunidades agrícolas na produção desse importante insumo. Eu agradeço a todos vocês e daqui a pouquinho nós estaremos nos vendo mais uma vez. Muito obrigado, até breve. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Claudineia Regina Pelacani Cruz, sou docente da Universidade Estadual de Feira de Santana e venho atuando na área de fisiologia vegetal e mais recentemente em tecnologia e produção de sementes no curso de agronomia. Minha linha de pesquisa, ela sempre foi voltada para sementes e o desenvolvimento inicial das plântulas, e ultimamente a gente vem trabalhando com a parte de conservação de espécies não exploradas em atendendo às linhas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais aqui da Universidade. Nesse curso de Produção e Tecnologia de Sementes, então, nós estaremos discutindo um pouco sobre o armazenamento de sementes, né, destacando um pouco os princípios e usos, um roteiro em que a gente vai estar trabalhando a contextualização desse tema, recordando um pouco sobre sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes, a parte de longevidade e dando algumas dicas também, tanto de recomendação de armazenamento, como dicas de estudos sobre esse tema. Aproveitem bastante e espero vê-los lá, tá? Um abraço! Olá, pessoal. Meu nome é Ailton Rodrigues. Sou pesquisador em estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Uberlândia. Sou biólogo e fui convidado para participar desse curso, o curso Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas, realizado pela Embrapa Semiárido, para falar sobre o tema dormência em sementes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Bárbara França, pesquisadora da Embrapa, pelo convite para participar desse curso. E então, sobre o tema do curso, eu trabalho com dormência em sementes já há algum tempo. Irei passar para vocês um pouco da visão geral sobre o que é dormência em sementes, bem como as novidades sobre o assunto. Todos nós sabemos a importância das sementes, por darem a continuidade ao ciclo de vida das plantas, por conter um embrião que vai dar origem, então, a uma nova planta, além do potencial econômico, movimentando bilhões de reais por ano somente no Brasil. Mas, para que essa continuidade no ciclo de vida da planta possa ser alcançada, a semente precisa germinar. Então, necessitamos compreender a fisiologia dessas sementes, visando aumentar o percentual de germinação e a produtividade das espécies. Neste ponto, é que a dormência atua como um limitador. Então, assim, necessitamos compreender as bases fisiológicas, morfológicas
e ecológicas da dormência nas sementes, para permitir o uso adequado das técnicas visando a superação da dormência. Neste curso, então, eu falarei sobre a classificação atual da dormência, os diferentes tipos de dormência em sementes, os aspectos fisiológicos e ecológicos, além dos aspectos evolutivos relacionados à dormência, e principalmente de um tipo de dormência muito comum nas espécies brasileiras, principalmente daquelas que se distribuem tanto pela caatinga quanto pelo cerrado, que é a dormência física. Este é um tipo de dormência que eu já venho estudando há algum tempo, e é a dormência por impermeabilidade no tegumento dessas sementes. Com isso, eu trarei algumas novidades sobre o assunto e vou então mostrar como que essa semente impermeável à água pode então germinar em seu ambiente natural. Olá pessoal, sou o professor José Eduardo, do Instituto Federal do Piauí, aqui no campus Corrente. Sou engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado da Bahia e mestre também pela mesma instituição. Concluindo meu doutorado lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, todos com essa parte, tanto mestrado quanto doutorado, nessa parte de produção e tecnologia de sementes e mudas. Meu trabalho foi desenvolvido com a parte de biossalinidade e atenuação do estresse salino. O que seria isso? A biossalinidade é a utilização de áreas salinas ou de águas com condutividade elétrica elevada voltadas à produção agrícola. Basicamente, na literatura, nós encontramos muitos trabalhos voltados para a área de grandes culturas, de culturas anuais, como milho, soja, cevada, né? Arroz também. Mas, na olericultura, esse trabalho ainda vem engatinhando, digamos assim. O que consiste nisso? O que consiste essa biossalinidade? A utilização dessa questão de água de salinidade elevada e de áreas salinas, como já falei, na produção também de olerícolas, por que não? Mas a gente sabe que a salinidade é prejudicial, afeta a produção, diminui a produtividade das culturas, ainda pode danificar áreas que estão isentas desse problema de salinidade, principalmente em regiões que têm aridez ou as regiões semiáridas, né? Onde não tem uma lavagem natural desses solos e os solos também são rasos ou naturalmente salinos, né? Então, o que consiste nessa atenuação? A atenuação é justamente a aplicação de algum hormônio, de algum produto sistêmico que vai diminuir os efeitos causados pela salinidade, seja o efeito osmótico, seja o efeito iônico. Nós vamos conversar um pouco mais também sobre isso na nossa aula, que vai ser do curso de Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas. Então, se tem essa aplicação, se tem essa utilização desses produtos já nas plantas adultas ou em desenvolvimento, por que não aplicá-lo via semente? Já que o tratamento de semente é uma tecnologia que é de baixo custo e pode ter uma boa produção, um bom efeito na produção agrícola, não é? Então, daí surgiu a ideia da gente trabalhar, tanto no mestrado quanto agora no doutorado, com olerícolas e utilizando essa atenuação desse estresse. Desenvolvemos alguns trabalhos com cebola, melancia, abóbora, cenoura está sendo desenvolvido agora. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esses trabalhos aí, e os efeitos dessa atenuação, o que é isso, onde é que vai atuar essa atenuação do estresse, quais são as rotas que vão atuar, seja no estresse oxidativo, seja no estresse osmótico mesmo, na questão de ajuste osmótico. Tudo isso a gente vai conversar um pouco lá na nossa aula, que vai ocorrer no curso de Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas. Vai ser entre dia 11 a 14 de maio, né? Então, vamos participar, convido vocês a participar, estar conosco. Espero vocês lá nessa nossa aula. Depois nós vamos discutir, vamos conversar, debater, tirar dúvidas, né, na nossa live depois. Espero vocês lá. Um abraço. Olá pessoal, é com prazer que venho apresentar para vocês o nosso curso de produção de mudas e sementes, realizado para lembrar para semiárido. Eu me chamo Alexandre Marques. Minha parte do curso é sobre sementes recalcitrantes. É justamente nesse tema que eu fiz o meu doutorado, acabei no ano retrasado,
na Universidade de Wageningen, na Holanda. Esse curso ele será bem amplo, ele tratará de aspectos ecológicos, fisiológicos, evolução, biologia molecular dessas sementes. Mas antes eu queria dizer para vocês por que devemos estudar essas sementes, qual a importância dessas sementes. Mas antes disso também eu gostaria de falar o porquê eu decidi estudar essas sementes. Eu sou um biólogo, eu decidi estudar biologia pela paixão pela natureza. Acho que, como muitos biólogos, somos apaixonados pela natureza, pela biodiversidade. Então, a grande diversidade de formas que a gente vê na natureza, de nichos, de funções, é extremamente fascinante. Nós vemos diversidade de animais, fungos, plantas, e eu, particularmente, me apaixonei pela diversidade vegetal, não só pela diversidade, mas também pela importância que elas têm. O reino vegetal é que basicamente sustenta a vida no planeta. Então eu decidi entrar nessa área e após o curso de Biologia na Universidade Federal da Bahia, eu decidi fazer o curso de Recursos Genéticos Vegetais na Universidade de Feira de Santana. Ali eu aprendi mais sobre a biodiversidade de plantas, a importância e a fragilidade dessa biodiversidade. A biodiversidade ela é bela, é riquíssima, é um recurso, está lá, mas não é estático, ela está ameaçada, e ameaçada mais do que nunca. No Brasil, nós vemos o avanço de devastamento, da devastação de florestas, de queimadas, indo a passos muito, muito largos. E nós que temos o conhecimento, eu vejo como uma obrigação de mostrar para a sociedade, mostrar para esse país a riqueza que nós temos e trazer soluções para conservar essa natureza, trazer usos mais sustentáveis dessas riquezas e simplesmente descobrir essas riquezas, porque simplesmente estamos aqui vivendo numa sociedade focada em um sistema agrário bem simples, produzir uma espécie no maior área possível, e isso simplesmente não é sustentável. Estamos degradando áreas, estamos perdendo recursos, e aqui eu venho tratar da biodiversidade. Então poderíamos estar explorando diversas outras formas de cultivo, diversas outras espécies, e numa área tropical como a nossa, que temos muitíssimas espécies. O Brasil é um campeão de biodiversidade do mundo. O Brasil é o país que tem maior diversidade de espécies arbóreas do mundo. Isso é um número fantástico, mas o que é que decidimos? Cortar a Amazônia e plantar soja. E isso é um modelo extremamente ultrapassado. Então nós temos essa obrigação, é assim que eu me vejo com essa missão, de trazer esses números, essa importância para a sociedade. E como conservar? Porque pelo menos seria interessante conservar essa biodiversidade, porque já que vamos perder essa floresta de qualquer jeito, vamos guardar as sementes, porque é isso que os bancos de sementes prometem, né? Tem banco de sementes pelo mundo inteiro, mas as sementes recalcitrantes, elas não são capazes de serem armazenadas. Elas são impossíveis. O nome recalcitrante significa difícil. O nome difícil dessas sementes é justamente por causa da dificuldade de armazenar essas sementes. E a dificuldade vem do fato que essas sementes não podem ser secadas. Quando começam a secar, a um ponto, elas secam e morrem. E não como sementes ortodoxas, que são capazes de secar, como feijão, como a maioria dessas sementes que conhecemos, o milho, as sementes da agricultura comum. Essas sementes podem ser secadas tranquilamente e viver por longos tempos, se armazenadas da forma correta, das condições ótimas de temperatura e umidade. Elas podem virtualmente sobreviver por grandes períodos de tempo, centenas de anos até.
Já as sementes recalcitrantes, como não podem ser secadas, elas também não podem ser congeladas. Então, existem alguns métodos que tem se tentado de secar rápido e congelar rápido, mas é muita tentativa, muito erro e para cada espécie diferente. Atualmente é um método que não é possível de ser aplicado em larga escala para armazenar uma grande diversidade de espécies em grande quantidade. Atualmente vivemos num momento em que a biodiversidade está sendo perdida a um passo muito grande e não há nada que possamos fazer, nem ao menos guardar a semente dessas espécies. Porque já que estão perdendo a Amazônia, porque poderíamos guardar a semente, não podemos. Cerca de 50%, estima-se, cerca de 50% de espécies arbóreas em áreas tropicais úmidas apresentam sementes recalcitrantes, ou seja, elas não podem ser armazenadas. E o que fazer? É aí que entra esses estudos, como eu procurei entender a evolução dessas espécies, como elas evoluíram, em que ambientes elas evoluíram, qual a ecologia dessas espécies, quais são os traços, os fenótipos que estão associados com a recalcitrância. São sementes grandes, são árvores grandes, em regiões úmidas, e entender também como funciona a genética dessas espécies. A biologia molecular tem trazido muitas respostas, então parte dos meus estudos também é para tentar elucidar isso. Quais são os genes que estão diferentes nas espécies, o que mudou, quais são os hormônios também que estão diferentes nessas espécies. E por final, tentar alterar o comportamento dessas espécies. Será que podemos fazer algo? Será que podemos alterar os hormônios, alterar o desenvolvimento dela através de cultura de tecidos e tentar secá-las? A resposta é sim, é possível, e nós veremos mais durante o nosso curso. Espero que vocês gostem do curso. Olá, sementeiros e sementeiras do meu Brasil, tudo certo? Vamos que vamos. Aqui vos fala professora Elza Alves Correia. Eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e com mestrado e doutorado realizado na Unesp, campus de Botucatu. Meu doutorado eu realizei na área de tecnologia de sementes, trabalhei com bioquímica, mais especificamente, enzima antioxidante, a glutationa S-transferase, em 15 materiais de milho diferentes, obviamente. Tá? Então, depois que eu terminei meu doutorado, eu passei no concurso também da Unesp, só que em outro campus, no campus de registro, onde eu ministro aulas há 15 anos. O campus experimental de registro tem hoje 2 cursos, engenharia agronômica e engenharia de pesca, e eu ministro aula nos 2 cursos. Na engenharia de pesca, eu trabalho com metodologia científica, e na engenharia agronômica, eu dou aula de metodologia científica, eu tenho a linha de plantas daninhas e métodos de controle, e também de produção e tecnologia de sementes. Hoje eu tenho 19 orientados trabalhando nos 2 segmentos, tanto plantas daninhas quanto tecnologia de sementes. E nós trabalhamos basicamente com sementes de espécies florestais nativas. Nós estamos dentro de uma grande área de Mata Atlântica, então ali a gente faz bastante trabalho, bastante pesquisa com isso. Hoje, a nossa aula aqui vai ser sobre os fatores que influenciam a produtividade de sementes. A gente vai falar de alguns fatores relacionados a essa influência na produtividade, né? São muitos. E a agricultura, né, ela é altamente dependente de fatores climáticos, e isso faz com que a gente tenha que ter análise qualitativa e análise quantitativa dessas ações ambientais sobre o desenvolvimento e a produtividade das culturas. Nós vamos entender um pouquinho como esses fatores influenciam, né, em diferentes fases do desenvolvimento vegetal e que vai influenciar lá no final na produtividade. Tá? Eu agradeço muito a doutora Bárbara pelo convite, fico muito feliz de estar aqui
passando um pouquinho do que eu sei para vocês. Obrigada, gente. Até mais tarde.